Olá, na série Eleições 2012 vamos tratar de assuntos referentes ao pleito político e vamos iniciar falando do projeto da Lei Ficha Limpa, que impede a candidatura de pessoas aos cargos de prefeitura e vereadores. Nós recebemos aqui no plenário da Câmara Municipal o Alessandro Abreu, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Catarinense. Alessandro, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui com todos. Estou à disposição para responder as perguntas e indagações que serão feitas. Tá certo. Bom, o projeto Ficha Limpa, ele circulou por todo o país e foram coletadas mais de 1 milhão de assinaturas. É um movimento, uma mobilização popular. Está previsto na Constituição, Alessandro, uma mobilização dessa virar um projeto de lei? Sim, na verdade, ela, além de ser uma iniciativa popular, tem o apoio da OAB, tem apoio de várias associações, do próprio Ministério Público. É uma resposta da sociedade porque os partidos políticos, no decorrer dos anos, não vetaram que os candidatos que tivessem a ficha suja, como usamos a expressão, deixassem de concorrer à eleição. Como não partiu a iniciativa dos partidos na prática, então nada melhor do que a iniciativa popular para dar encaminhamento a essas novas regras. Isso, e em 2010 ela foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula no mesmo ano. A lei é número 135 de 4 de junho. Ela poderia já ter sido utilizada nas eleições de 2010? Na verdade, eu até concordo com a decisão do STF nesse primeiro momento, porque como existe uma norma constitucional que as leis para serem aplicadas nas eleições, elas têm que ser, no caso, ser promulgadas um ano antes. E no caso de 2010 ainda não tinha decorrido esse tempo. Então, o TSE aplicou na sua integralidade, mas o STF depois disse que não se aplicava em 2010. A partir daí, então, se julgou agora a constitucionalidade como completa, se a norma poderia ou não ser aplicada independente do período eleitoral, do ano eleitoral, onde se foi dado agora pela constitucionalidade da lei. Isso, então ela vai ser aplicada agora nas eleições municipais de 2012. E quais são os critérios dessa lei, Alessandro? Na verdade, a lei ela traz um parâmetro geral do que vai poder se aplicar em 2012. Todo o caso concreto, isso foi uma referência muito grande durante o julgamento dos próprios ministros. Eu tive a oportunidade de acompanhar no dia da sessão, no próprio STF, de que todo caso concreto deverá ser avaliado. Mas ela traz os parâmetros gerais. No caso, o primeiro, ela foi dada como constitucional, por completa, toda ela é constitucional. Outro aspecto importante, ela vai poder retroagir. Não serão alcançadas só nos casos que ocorreram condenações posteriores à promulgação da lei. Mesmo aqueles casos anteriores, também pode se aplicar a inelegibilidade, porque ela tem algumas características bastante relevantes. Primeiro, delimitou em vários casos que até então não se tornavam inelegíveis, como alguns crimes eleitorais, como a questão da compra de voto, apenas caçava registro, a partir desse momento agora também torna inelegível. E também ampliou naqueles casos que já havia previsão de cassação do mandato e da inelegibilidade, ampliou de 3 para 8 anos. Então, na verdade, ela não só trouxe novos casos, como ampliou o período que a gente brinca que o político vai ter que ficar no estaleiro até que possa se candidatar novamente. E quais são, o senhor poderia exemplificar casos desses critérios que o senhor acabou de citar, alguns casos para as pessoas entenderem um pouquinho melhor como é que vai ser essa lei da ficha limpa? Sim, com certeza. Por exemplo, existem os crimes eleitorais. Aqueles crimes eleitorais em que existe a previsão de pena de detenção ou reclusão, além do político ter que cumprir essa pena, ele vai ter ainda que ficar um período inelegível, isso para os crimes eleitorais. Segundo, os casos ainda em andamento teria que se aguardar até o trânsito em julgado das ações. Isso é um tempo, até pela própria velocidade que os processos tramitam na justiça, é um período muito longo. Agora basta uma decisão colegiada. O que é uma decisão colegiada? É uma decisão, digamos, por exemplo, do Tribunal de Justiça, onde uma Câmara com 3 desembargadores pode, no caso, ratificar uma decisão de primeira instância. E também os casos da improbidade administrativa ampliou bastante, porque o político, além de quando for ocorrer a suspensão dos direitos políticos, além dos 5 anos, tem que ficar mais 8 inelegível. Então, são várias situações. E também outro aspecto importante da renúncia. Era muito comum que os políticos, senadores, deputados, vereadores, no momento que já existia uma representação que pedia cassação do mandato, no caso, quando eles
os advogados eram instruídos de que teriam pequenas possibilidades de êxito, renunciavam para que não pudesse ocorrer a cassação. A partir do momento da lei, se existe uma representação e o político renuncia, ele se torna inelegível por toda a legislatura e mais 8 anos ainda. Mais 8 anos, que é um novo prazo, como você já afirmou. Exatamente. Né? E a justiça ela vai analisar cada caso, ou isso só começa a partir do registro das candidaturas, que é em junho o registro, né? Júlia, as convenções são de 10 a 30 de junho e o registro, no caso, 5 ou 7 de julho. Na verdade, ela vai ter que analisar só a partir do registro da candidatura. Isso porque cada caso concreto terá que ser analisado. Existem questões muito polêmicas ainda da lei da ficha limpa. Por exemplo, a questão de retroagir a um processo. Digamos que um candidato, ele foi tornado inelegível, tem uma decisão contrária anterior à lei. Sim. Ele já, inclusive, cumpriu a pena imposta e transitou o processo em julgado. Então se discute, pode a lei retroagir nesses casos, inclusive que já ocorreram o trânsito em julgado e já houve a aplicação da pena? Pode retroagir? É uma dúvida, porque fica muito claro que nos casos em andamento ela vai poder retroagir. Agora, naqueles casos em que já foram cumpridas as decisões, onde não existia lei da ficha limpa, será que vai poder desarquivar os processos para ampliar ali a inelegibilidade imposta? Então são vários fatores que vão ter que ser ponderados. Na verdade, na parte prática, o que acontece? Quando existe uma condenação, digamos, por improbidade, o próprio Tribunal de Justiça comunica à Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, nos seus cadastros, dá os 3 anos até então inelegíveis. Então é uma polêmica ainda se a Justiça Eleitoral pode, de ofício, já no seu sistema, ampliar de 3 para 8, ou se vai ter que aguardar o registro. Eu entendo que tenha que aguardar o registro para se discutir, mas não existe nenhuma resolução do TSE nesse sentido ainda. E como é que fica essa situação, com a lei já sendo aplicada agora nas eleições, Alessandro, com tantas dúvidas, como você está falando, e polêmicas também? Na verdade, a gente está dizendo que vai ser uma eleição judicializada, vai ser uma transformação muito grande, é uma lei que ampliou muito as causas de inelegibilidade, a impossibilidade de concorrer à eleição, então vai ser eleição dos candidatos e dos advogados também, porque dificilmente algum município não vai ter um questionamento tanto na parte de prefeito, nos cargos majoritários, como os proporcionais, nos casos vereadores. Vai ser eleição em que o judiciário vai ter uma participação efetiva e essencial. E o próprio Ministério Público já está orientando a todos os promotores que desde já, antes mesmo do registro, já busquem, no caso, pesquisar para ver quais candidatos já tiveram problema com a Justiça. Então, a Justiça, a legislação eleitoral, ela admite que o Ministério Público, os candidatos e as coligações possam representar, impugnar o registro das candidaturas. Então, o que está ocorrendo na prática? Os partidos já iniciaram a pesquisar a vida pregressa de todos os candidatos adversários, o Ministério Público também já está fazendo essa pesquisa, então, com certeza, vamos ter inúmeras, mas inúmeras impugnações. E pode prejudicar o processo político? Na verdade, prejudica pelo seguinte: isso é exposto e utilizado muito na propaganda eleitoral. Digamos que alguém entre com uma impugnação de registro. Por mais que lá adiante o político consiga sua absolvição, só o desgaste que ele já sofreu, tendo, no caso, essa corda no pescoço, já interfere muito e os adversários utilizam bastante para fazer com que o povo desacredite na sua candidatura. Então, a Justiça Eleitoral vai se deparar com esse fato ainda. Os adversários tentando fazer, na verdade, desgastar os seus adversários em função de, às vezes, impostas e ações que, com certeza, vão surgir muitas ações sem fundamento algum, apenas para gerar uma dificuldade, um desgaste do político perante o eleitorado. Pode também tirar o foco, né, como você falou, dos problemas da propaganda política, pode tirar o foco do que vai ser feito, os projetos, e colocar apenas essa questão da ficha limpa, da ficha suja, no caso, né, até para o eleitor. Exatamente, e também convenhamos, né, um candidato tendo um processo contra ele para dar seguimento à sua candidatura sem uma preocupação ou sem que possa, no caso, gastar tanta energia
com um processo eleitoral, vai prejudicar sim o pleito. Então, o apelo que se faz, não só da Comissão de Direito Eleitoral, da OAB, da própria Justiça Eleitoral, para que de fato ingresse apenas as coligações partido com ações que tenham, no caso, o mínimo de fundamento legal, né? Alessandro, com todas essas questões que tu colocou agora, a lei da ficha limpa ela pode esbarrar em ações na Justiça? Com certeza, vão ser muitas as ações, porque existem situações que até o candidato ele tem que recorrer à Justiça antes do registro. Por exemplo, a situação da prestação de contas perante o Tribunal de Contas, de quem já foi presidente da Câmara ou quem já foi prefeito. No caso, a lei diz, e até a jurisprudência do TSE, que quando for desaprovada as contas do prefeito e depois confirmada pela Câmara, ou no caso, quando é presidente da Câmara, apenas pelo Tribunal de Contas, o político ele pode buscar na Justiça uma suspensão daquilo que foi então decidido contra ele. Isso ele tem que conseguir uma liminar antes do registro. Da mesma forma, outras ações em que ele tem que desconstituir o que foi feito, digamos, hoje própria OAB, qualquer entidade administrativa pela lei, se ela expulsar, digamos, um servidor, ele perder, no caso, o cargo for expulso por alguma indisciplina, ele fica inelegível. Mas se esse servidor, ele recorrer ao judiciário e conseguir uma liminar suspendendo os efeitos da decisão, ele pode concorrer. Então, antes mesmo do registro, a Justiça Comum vai receber várias ações tentando dar efeito suspensivo aos recursos, também depois de uma decisão colegiada. E o projeto, a lei da ficha limpa, ela vale para cargos eletivos, né? Vereadores, prefeitos, governadores, presidentes. E os cargos de prefeitura, por exemplo, secretariado, eles também participam dessa lei ou não? Ela não é aplicada nesses casos? Na verdade é o seguinte, essa legislação, ela tem um escopo, ela tem um viés eleitoral, ela se aplica à Justiça Eleitoral que vai analisar todos esses casos. Mas também existe, com base nessa lei, trazendo até como exemplo, o governo do estado de Santa Catarina, se eu não me engano, através até de uma lei de iniciativa do deputado César Souza Júnior, ela transformou no estado também, fez uma lei estadual onde os servidores do estado, eles também, no caso, seriam alcançados por uma legislação própria estadual. Então, o que significa? Os municípios, os estados do Brasil, eles estão copiando a lei eleitoral e trazendo também para a administração pública. Bom, Alessandro, mais uma dúvida também, uma questão, né? A decisão do Supremo, ela tira as eleições municipais deste ano os políticos condenados, mesmo que ainda caiba um recurso de decisão, porque são vários detalhes que acabam às vezes confundindo também, né? Sim, na verdade, depois de uma decisão colegiada, se todos os elementos estiverem presentes, digamos, da improbidade administrativa, o dolo, a má-fé, a questão do enriquecimento ilícito, se tudo isso estiver presente e uma decisão colegiada, por mais que o político candidato tenha recorrido ao STF, ao STJ, se não conseguir um efeito suspensivo, ele vai estar inelegível. Então, com certeza, muitos dos candidatos, ainda com recursos pendentes, vão ter o alcance da lei da ficha limpa e não vão poder concorrer. Até então, antes da ficha limpa, teria que aguardar o trânsito em julgado da ação. Sim. E como a legislação brasileira, ela oferece inúmeros recursos e o processo de improbidade acaba demorando 10, 15, 20 anos, isso trazia, então, um refúgio para os próprios políticos. Mas agora, com essa situação de apenas uma decisão colegiada, num prazo, às vezes, de 2, 3 anos, já pode ter um julgamento colegiado. E isso afeta todos que tiveram problemas e foram condenados. E, no caso, ainda tem os recursos ao STF, ao STJ, mas só no caso de se conseguir um efeito suspensivo é que cancela, no caso, a inelegibilidade, o que é muito difícil de conseguir. Dificilmente STJ e STF concedem um efeito suspensivo. Alessandro, além dessa mudança do prazo, também do julgamento, outras mudanças que tinham anterior à lei da ficha limpa e agora com a aplicação já da ficha limpa? Na verdade, são muitas as situações ali. A questão que eu digo, o crime eleitoral,
crime eleitoral, qual que é o problema do crime eleitoral? É que a pena prevista até ela é muito pequena, ela é muito curta. Então o que acontecia? O candidato ou o político ele era condenado, na maioria das vezes era oferecida a ele, para aqueles que não tinham precedente, não tinham condenações anteriores, a suspensão condicional do processo, ele ficava 2 anos sem fazer mais nada e poderia concorrer normalmente. E aqui as penas dos crimes eleitorais são muito pequenas. Agora, associada à inelegibilidade, então o crime eleitoral deixou de ser um instrumento meramente que existia no Código, mas no efeito não servia para nada. Agora serve porque causa inelegibilidade. A questão da inelegibilidade, o que acontecia? Se o candidato ele era declarado inelegível numa eleição, na outra eleição municipal ele já estava apto a concorrer, porque era só 3 anos, e uma eleição para outra são 4. Passando para 8, ele fica no mínimo 2 eleições sem concorrer. Então, na maioria das vezes, a inelegibilidade aplicada era inócua. Por quê? Ele concorreu em 2008, queria concorrer em 2012, de 2008 a 2011 já acabaria essa inelegibilidade. Então ela deu um efeito prático, na verdade, e ela fez prevalecer agora aquilo que já constava na lei, mas só que até então o resultado prático era 0. E para o eleitor, Alessandro, no processo democrático, a mudança é positiva com o projeto da Lei Ficha Limpa? É positiva pelo seguinte, eu sempre defendo de que, na verdade, no melhor cenário, o próprio eleitor, ele deveria fazer na escolha do voto, já excluir da sua votação aqueles que têm problemas com a justiça, porque eles são divulgados pela imprensa, pelos candidatos adversários. Mas numa eleição, num Brasil, num país, assim como outros do mundo, onde prevalece muito o poder econômico, hoje em dia a eleição demanda muito dinheiro e muito interesse. Então, na verdade, isso acaba, e até outro dado importante também, aquela questão do rouba, mas faz, é que se tornou tão rotineiro a corrupção política, o eleitor acabou desacreditando e nem, na hora de votar, nem levando muito em consideração a isso. Então, para que isso não ocorresse, para que a justiça pudesse disciplinar, veio, então, a lei da ficha limpa. O que nós vamos ter agora é justamente a lei vedando aqueles que têm um poder econômico grande, um poder de divulgação do seu nome, até de transformar uma imagem de que não existe nenhum problema, que é uma pessoa correta, em função do seu poder econômico. Agora, independente do eleitor querendo ou não votar nele, ele não vai poder se candidatar. O eleitor, na verdade, o que ele vai ter? Ele vai ter uma redução de nomes, ele vai ter um trabalho a menos. A justiça vai ser responsável por ver quem pode e quem não pode concorrer. Então vai ser uma preocupação a menos para ele votar. Ele vai poder votar em que ele entender que seja o melhor para a cidade e não vai precisar se preocupar em verificar a vida pregressa, porque a justiça vai fazer isso por ele. Bom, nas eleições de 2012, eleições municipais, então vai ser o primeiro ano da aplicabilidade dessa lei, né? Vai ser o primeiro ano, vai ser uma experiência. Como a lei ela é abrangente e ela, no caso, tem muitos detalhes, essa eleição vai firmar mais ou menos o encaminhamento que vai se dar na parte prática a todos os casos. Nós, advogados, nós vamos ter uma dificuldade muito grande hoje de dar uma orientação concreta, justamente porque, como é o primeiro ano de aplicação, não tiveram casos pretéritos que se firmaram a jurisprudência. Então, tudo que vai vir vai ser uma novidade. Já existe a lei, agora a forma com que ela vai ser aplicada, só depois dos registros de candidaturas. É uma incógnita. Bom, então vamos ver agora eleições municipais de 2012, vamos ver agora como é que vai ser a aplicabilidade dessa lei, né, Alessandro? Tomara que não seja mais uma lei que sirva apenas para jogar ao público e que no efeito prático não tenha nada a acrescentar. Acredito eu que ela vai ter o seu valor, ela tem o seu valor e que vai ser bem aplicada. A senhora afirmou que ela é uma lei muito detalhista, isso também pode prejudicar o entendimento dela? Pode prejudicar isso, porque como ela aborda muitos fatos, aborda muitos casos, e ela, na verdade, por exemplo, no caso de improbidade, diz que tem dolo, tem que ter má-fé, tem que ter o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário. Então, são muitos elementos que vão ter que ser observados na hora do julgamento. Então, tudo isso existe, ainda já acrescento que existe muitas alternativas para quem queira se safar. Até mesmo essa questão dos detalhes dessa lei demorou até mesmo para a Justiça, o STF aprovar. Foram uns meses, né? Exatamente, porque ela ia
em desencontro, na verdade, ao desencontro de uma norma constitucional das garantias individuais devido ao processo legal. Então, isso que se afirmava, e pela a extensão que dá por ela, no caso, absolver vários casos, trouxe essa dificuldade e uma demora maior a ser julgada. E essa diferença no entendimento do STF, o senhor acha que na hora do julgamento esse colegiado também vai ter essa dificuldade? Com certeza, na aplicação, principalmente quando existem questões subjetivas, como elementos ali próprios em cada situação, essa questão de má-fé, uma situação bastante subjetiva, pode vir a ter entendimentos contraditórios, decisões de 4-3, de 5-2, e que isso até no Justiça Eleitoral é muito presente. Às vezes uma decisão muito apertada, quando muda a composição, já que o Tribunal Eleitoral, diferente dos outros, não é um tribunal fixo, no caso onde você entra e termina ali, vai até o final. Lá tem um mandato restrito de 2, renováveis por mais 2 anos. Então tem, na verdade, um rodízio muito grande entre aqueles que julgam. Então, às vezes, uma decisão apertada de um 4-3, mudando a composição, pode vir a ser reformada. A jurisprudência eleitoral, diferente das outras, ela muda de um dia para a noite. Bom, eu gostaria então que o senhor deixasse uma orientação, digamos assim, para os eleitores sobre a lei da ficha limpa que vai ser aplicada, eu repito, nas eleições de 2012 pela primeira vez. Para nós finalizarmos essa nossa conversa, Alessandro. O que eu tenho a dizer para o eleitor, que por mais que o Ministério Público, os partidos políticos fiscalizem, quem está na ponta, quem que sofre, às vezes, com aqueles políticos que querem comprar o voto, querem abusar do poder, abusar do recurso financeiro nas eleições, é o próprio eleitor. Então, que quando forem assediados com situações como essa, que procurem o Ministério Público para que se faça justiça e nós tenhamos, de fato, uma eleição limpa. Certo. Bom, agradeço mais uma vez a sua presença aqui e os esclarecimentos sobre a Lei Ficha Limpa. Foi um prazer. Bom, você acompanhou então a conversa com Alessandro Abreu, que é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Catarinense, sobre esse projeto de lei Ficha Limpa, que foi sancionado pelo presidente Lula no ano de 2010 e vai ser aplicado agora nas eleições municipais de 2012. Continue acompanhando a nossa programação e a série Eleições 2012 aqui na TV Câmara São José.